Saudando a todas as pessoas presentes ao 11º Congresso Internacional de Filosofia da Sociedade Hegel Brasileira, gostaria inicialmente, como de praxe, mas não por obrigação, agradecer à diretoria da sociedade por me haver convidado a estar presente neste evento, o que muito me honra, e desde já parabenizar pelo evento. Em tempos tão difíceis, estamos realizando um evento que consolida ainda mais a presença da Sociedade Hegel Brasileira na vida acadêmica nacional. Passando a minha palestra, tem como título Filosofia do Direito e Metafísica, ou Para uma Revolução Galileana na Filosofia do Direito. No resumo, apresentei o seguinte: em acordo com Denis Rosenfield, quando em sua apresentação à edição brasileira da Filosofia do Direito do Hegel de 2010 assinala: penso, cito Denis, que um bom modo de apresentar a filosofia do direito de Hegel consiste em mostrar a sua atualidade, ressaltando alguns conceitos cuja apropriação contemporânea poderia nos ajudar a pensar o mundo em que vivemos, atuando nele conforme o conceito de liberdade. Fim de citação. A partir daí, advogo que é possível traçar um paralelismo entre as ações e ideias de Copérnico e Galileu no que tange à perspectiva revolucionária do pensar, com as ideias e ações de Kant e Hegel, como estratégia de perscrutar a atualidade do pensamento hegeliano no âmbito da filosofia do direito. E que na filosofia do direito, mais especificamente, a diversidade das abordagens contemporâneas, em sua quase totalidade, tem se mantido no horizonte kantiano do formalismo jurídico, sendo aí necessário que se faça a transição ao pensamento hegeliano desde a perspectiva de uma abordagem pautada na metafísica de base não material, oriunda do e imprescindível para se compreender atualizando o pensamento hegeliano. E, quiçá, perceber aí a urgência de se implementar uma revolução galileana na filosofia do direito que possa repercutir nas decisões e práticas jurídicas, sabendo-se que, para Hegel, a filosofia do direito é também e principalmente ciência do Estado. Afinal, é o próprio Hegel que diz, cito Hegel: assim, esse tratado, enquanto contém a ciência do Estado, não deve ser outra coisa do que a busca para conceituar e expor o Estado como um racional em si. E bem sabemos que, para Hegel, o Estado tem na consciência de si, do cidadão, a sua substancialidade. De modo que, na medida em que se amplia e aprofunda o conceito de homem, com exigências e implicações no exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que se opera uma metamorfose na visão de mundo, à luz do saber proveniente das ciências particulares, há que se redimensionar o conhecimento do Estado na multiplicidade de suas relações constitutivas. Pois bem, a premissa essencial para bem compreender um filósofo é pensar com ele. Pouco importa se você quer conhecê-lo para melhor combatê-lo ou se pretende alinhar-se ao seu pensamento. Em qualquer caso, não se pode compreender um filósofo pensando desde fora ou, pior ainda, numa base de construção do pensamento diversa da adotada pelo filósofo. Neste sentido, tenho insistido desde há algum tempo, mais precisamente 2 décadas, que é imprescindível para a compreensão de Hegel pensar a partir de uma nova base metafísica. Tenho apontado que se trata de um erro até certo ponto grosseiro, a redução da metafísica à metafísica de base material adotada desde Tales de Mileto e que perpassa toda a nossa tradição filosófica até os dias atuais, malgrado os críticos da metafísica de Kant aos nossos contemporâneos.
Não estou querendo desmerecer Tales em sua estratégia legítima de propor um arquê material para se contrapor à suposta imaterialidade dos deuses, muito menos desconsiderar a importância e sabedoria dos que vieram depois dele, aceitaram parcialmente a sua proposta, apenas mudando a matéria dessa base metafísica. Ora com refinamentos de um Anaximandro com seu ápero, ora com a sutileza de um ser de Parmênides, cuja representação é uma esfera perfeita, ora com a pretensa concretude de um átomo de Demócrito, ora com o eidos, no qual se nutre a alma e seu eterno conhecimento das essências em Platão, ora com um motor imóvel, ora com um Deus Pai, ora com os críticos que, envoltos nessa tradição, não puderam enxergar nada além dela. Como diria Hegel, não puderam ver a floresta por causa das árvores. Eis, para mim, a grande revolução do pensamento hegeliano. Em um artigo intitulado Revolução Galileana na Filosofia, que me permitiram publicar na revista da SBPC, tendo sido depois reinserido aí na coletânea Memória Hoje, Ciências Humanas, Fatos que Mudaram Nossa Forma de Ver o Ser Humano, isso está no volume 3 do Instituto Ciência Hoje, 2010, apresentei a tese de que é possível estabelecer uma analogia entre Kant e Hegel usando a relação Copérnico-Galileu. Para não reinventar a roda, vou me permitir a citação dos primeiros parágrafos deste citado artigo, ainda que ligeiramente modificados. Faço aqui uma autocitação, perdoe-me. Abre aspas. Costuma-se admitir que Immanuel Kant fez a revolução copernicana na filosofia. A Hegel, afirmei e reafirmo, coube a revolução galileana, que seria uma revolução em sentido estrito. Nicolau Copérnico teria sido o primeiro no início da modernidade a afirmar o equívoco da teoria geocêntrica, ao enunciar com argumentos que a Terra girava em torno do Sol. Mas ele foi suficientemente prudente para acrescentar que o Sol era a morada de Deus, não se opondo assim ao teocentrismo dominante. Se a Terra não era mais o centro do universo e sim o Sol, sendo este a morada de Deus, mantinha-se intacta a crença dogmática. A Inquisição não tinha, portanto, maiores razões para se preocupar com Copérnico. Bem diferente foi o que fez Galileu Galilei. Munido de instrumentos montados à base de peças de contrabando, ele observou a superfície solar e anunciou que a teoria heliocêntrica estava certa e que o Sol não passava de uma imensa bola de fogo. Agora, com razões para se preocupar, a Inquisição, entre aspas, convidou Galileu a se retratar. Era preciso pôr fim a essa teoria absurda, pois se o Sol era uma bola de fogo, assemelhava-se mais ao inferno do que ao céu, e Deus não poderia morar no inferno e nem estar fora do centro do universo. Para solucionar o impasse, Galileu deveria se retratar. Mas aí entrou em cena o conceito de verdade, cujas raízes remontam à Grécia Antiga. A verdade é aletheia, ou seja, desvelamento, desocultação. Uma vez que um objeto é alcançado pela verdade, ou tenha sido desvelado, não se pode mais ocultá-lo. Isto é, de nada adianta tentar voltar a ocultá-lo. Galileu, com o auxílio de seus equipamentos, permitiu que se tocasse a superfície solar com a verdade. Desse modo, mesmo que ele tenha se retratado para salvar seu corpo das chamas do poder inquisitorial, ninguém mais pôde ser enganado quanto à natureza do Sol. O teocentrismo desmorona gradativa e irreversivelmente na civilização ocidental. Daí porque afirmo que se deve a Galileu uma revolução no sentido estrito. É assim, pois, que entendo que, se Kant opera a revolução copernicana na filosofia, Hegel efetiva a revolução galileana. A filosofia kantiana anunciou que o ente humano
é capaz de liberdade e que, por conseguinte, a heteronomia deve ceder lugar à autonomia na condição humana. Mas, em seu formalismo, foi incapaz de alcançar a realidade efetiva. A filosofia hegeliana demonstrou que a liberdade radica na própria essência do espírito humano e a autonomia na construção de seu si mesmo, mais do que uma possibilidade, é uma escolha, a qual, paradoxalmente, não se pode renunciar. Além do mais, nos legou uma compreensão dialética como elemento constitutivo do entrelaçamento multilateral e polissêmico da realidade humana. Fim da autocitação. Ao que não é demais acrescentar, trata-se de uma ampliação do conceito de razão, que assim se torna capaz de apreender toda a realidade efetiva e da enunciação de uma base metafísica assentada na asseveração de que a substância é essencialmente sujeito. Sujeito que se manifesta como consciência de si, cuja identidade se apresenta como um eu. Eu, cito Hegel, que é o conteúdo da relação, o relacionar-se com todo o outro e o relacionar-se consigo mesmo. Diríamos hoje, a substância é essencialmente um infinito de relações e relações de totalidades dinâmicas de relações. Portanto, tudo flui na evanescência fenomenal da multiplicidade dos entes intra- e interrelacionais, conectivos e conectados na totalidade do infinito. Na metafísica de base relacional, quando nos referimos a um ente, qualquer que seja, não há por que pensar num objeto material, mas no objeto que se manifesta para nós como uma fronteira de padrão discernível, um colapsar de realidade efetiva que se circunscreve de modo epifenomênico numa brana P1 ou P2, segundo a teoria das cordas, que requerem, para existir, a existência de infinitas dimensões que já sabemos existir, mas nada sabemos das suas existências. Com efeito, a complexidade dos conhecimentos de que dispomos sobre o universo e sobre os entes nele existentes nos fez ultrapassar antigos parâmetros e paradigmas, ao mesmo tempo em que nos desvelaram uma realidade mais revolucionária para nós do que a teoria heliocêntrica em seu viés galileano foi em seu tempo. Ora, o que nos falta agora é perceber ou nos darmos conta de que fazemos parte deste novo mundo que, como uma totalidade dinâmica de significados, se descortina diante de nós, exige a metamorfose do conhecimento até agora adquirido num movimento de suprassunção que ressignifica, amplia e aprofunda o modo no qual apreendemos a realidade efetiva e a nós mesmos. Com efeito, o que se coloca como desafio e necessidade premente é a apropriação de todo esse conhecimento para abordarmos a realidade sociopolítica, ou, mais precisamente, a filosofia deve responder às exigências de nosso tempo e investigar, desde essa nova perspectiva, a realidade humana em sua integralidade. Social, histórica, política, jurídica, existencial, afetiva, e redimensionar a compreensão do Estado. Para tanto, urge atender à carência de novos instrumentos conceituais que nos permitam pensar e apreender o nosso lugar no seio da verdadeira infinitude. Em vista do bicentenário da filosofia do direito de Hegel, que ora comemoramos, irei me ater às questões a ela pertinentes ou afins. Lembro que o nosso poetinha Vinícius de Moraes disse certa vez: sou homem de uma só mulher, pois ser de muitas é para quem quer e não tem nenhum valor. Goethe nos ensina através de Hegel que quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Ao que o próprio Hegel acrescenta: o filósofo é homem de uma só ideia. Acredito que a ideia que preside o pensamento de Hegel e tudo perpassa
em seu sistema como um fio condutor é a ideia de liberdade. A liberdade está no princípio de sua metafísica e, para desespero de críticos apressados, também no telos do estado ético hegeliano. Assim, se em sua metafísica a substância é sujeito, totalidade dinâmica de relações em e para si, o estado, cito Hegel, é a efetividade da ideia ética, o espírito ético enquanto vontade substancial manifesta, nítida a si mesma, que se pensa e se sabe e realiza o que sabe e na medida em que sabe. No costume, o estado tem sua existência imediata, e na consciência de si, no saber e na atividade do indivíduo, a sua existência imediata. Assim como o indivíduo, por sua convicção, tem no estado como sua essência, seu fim e produto de sua atividade, a sua liberdade substancial. Fim de citação. Meu mestre, querido e sempre reverenciado por mim, Paulo Menezes, me dizia que não se pode compreender Hegel tomando-lhe um excerto qualquer de sua obra de forma hipostasiada. É preciso manter presente a suprassunção como o modo próprio em que se desenvolve e apresenta o pensar hegeliano. Pois só aí o encontramos pleno de sentido. Seu pensamento nada descarta de seus momentos e figuras essenciais, antes os suprassume. Esta consideração me remete à fenomenologia do espírito, na busca de manter-me fidedigno ao pensamento de Hegel, desejando elucidar ou, ousadamente, demonstrar, ou ao menos incitar a pesquisa filosófica do ponto em reflexão, qual seja a necessidade imperiosa de pensar com Hegel, admitir a possibilidade de uma metafísica de base não material, para só então perceber o alcance revolucionário do seu sistema. Ora, para compreender o Estado como a liberdade substancial do indivíduo, é mister recordar que, cito Hegel, a razão é espírito quando a certeza de ser toda a realidade se eleva à verdade, e quando é consciente de si mesma como de seu mundo e do mundo como de si mesma. Entretanto, a essência em si e para si assente, que ao mesmo tempo é para si afetiva como consciência e que se representa a si mesma para si, é o espírito. Sua essência espiritual não foi designada como substância ética. O espírito, porém, é a efetividade ética. O espírito é a substância e a essência universal. Essa substância é igualmente a obra universal que, mediante o agir de todos e de cada um, se engendra como sua unidade unidade e igualdade, pois ela é o ser para si, o si, o agir. Como substância, o espírito é a igualdade consigo mesmo, justa e imutável. Mas como ser para si, é a essência que se dissolveu, é a essência bondosa que se sacrifica. Nela, cada um executa sua própria obra, despedaça o ser universal e dele toma para si sua parte. Tal dissolução e singularização da essência é precisamente o momento do agir e do si de todos. É da Fenomenologia, parágrafos 438 e 439. Esse é o ponto. Se pensarmos essa passagem da Fenomenologia como estando suprassumida na citação acima mencionada da filosofia do direito, haveremos de admitir que a formulação do conceito de Estado, tomada em seu fim último e, por isso, mais elevado, pressupõe como sua condição de existência efetiva que o indivíduo, que na sociedade civil burguesa se manifesta e afirma como cidadão, isto é, como citoyen e não apenas como bourgeois, consciência de si, cidadã, tenha alcançado a compreensão de si mesmo como espírito, ou, em linguagem hegeliana, tenha alcançado o saber absoluto. O espírito que se sabe como espírito, como está lá no final da Fenomenologia do Espírito. E a partir desse saber, construa uma relação de reconhecimento na qual a população, a nossa população, possa emergir como um povo, uma unidade orgânica. O povo, portanto, não é uma entidade abstrata, responsável por todas as mazelas do país.
O conceito de povo exige como condição de sua realização efetiva muito mais do que um grito de independência do país. Mais do que uma carta constitucional escrita à revelia do ethos, ainda que eivada de boas intenções democráticas. No Brasil, ainda insistimos em fazer tudo ao inverso. Queremos que, de um Estado artificialmente formalizado, decorra, como que por milagre, uma nação sem povo e uma sociedade civil carente de civilidade pela ausência de um projeto mínimo de educação comprometido com a dignidade da pessoa e o respeito ao meio ambiente. A leitura de Hegel faz falta. Volto à fenomenologia numa frase. Cito: o mundo ético vivo é o espírito em sua verdade. Fim de citação. O Estado, enquanto representa a totalidade, não é uma totalidade amorfa, abstrata, que possa existir na letra morta de uma lei que não ressoa no ethos. Uma estranha diante da qual o cidadão se omite e não se reconhece. O Estado carente do espírito em sua verdade é a forma vazia de legitimidade. É a ausência do direito. É o formalismo jurídico a serviço do arbítrio e da corrupção como instituição. Por isso, nos diz Hegel: pendurar as leis tão alto que nenhum cidadão as possa ler, como fez Dionísio o tirano, ou enterrá-las no aparato amplo dos livros eruditos, de compêndios de decisões de juízos e de opiniões divergentes, de hábitos, etc. E, além do mais, numa língua estrangeira, por exemplo, juridiquês, né? De modo que o conhecimento do direito vigente apenas seja acessível àqueles que se aplicam a estudá-lo, é um e o mesmo ilícito. Fim de citação. Temos, segundo especialistas, uma das mais belas constituições do mundo contemporâneo, com dispositivos legais tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, tão avançados no direito formal de defesa da cidadania que nem mesmo as nações que mais se destacam na implementação da ideia de liberdade e sua consequente garantia dos direitos humanos seriam capazes de lhes dar efetividade. O que me faz pensar que de Gaulle errou feio. Esse é um país sério, sim, ou seja, formal. Pena que não se leva a sério. Não sem razão, Hegel pôs a questão: quem deve fazer a Constituição? Confesso que às vezes me assoma o desejo de cometer um deslize intencional e fazer como muitos, quer dizer, de fingir para mim mesmo que não entendo Hegel, o obscuro. Mas a clareza do texto hegeliano, que me provoca e me remete a viver muitas vezes a experiência da consciência infeliz, não me permite. Assim, por exemplo, quando leio, cito Hegel: o todo é um equilíbrio estável de todas as partes, e cada parte é um espírito semelhante ao indígena, que não procura sua satisfação fora de si, mas a possui dentro de si, pelo motivo de que ele mesmo está nesse equilíbrio com o todo. Por isso, esse equilíbrio, na verdade, só pode ser vivo, por surgir nele a desigualdade e ser reconduzida à igualdade pela justiça. Porém, a justiça nem é uma essência estranha que se encontre no além, nem, tampouco, é a efetividade indigna dela de uma recíproca impostura, perfídia, ingratidão, etc., que executasse a sentença à maneira de um acaso irrefletido, como um nexo irracional e como uma ação ou omissão destituída de consciência. Ao contrário, como justiça do direito humano, que reconduz ao universal o ser aí para si, que saiu do equilíbrio, isto é, a independência dos estamentos e dos indivíduos. A justiça é o governo do povo, que é a individualidade presente a si da essência universal e a própria vontade consciente de si de todos. Fim de citação. Como não
entrar na consciência feliz ao refletir sobre a nossa realidade efetiva à luz desta citação. Primeiro, o nosso indígena só muito raramente ainda corresponde ao que escreveu Hegel. De modo geral, já contaminado pelo sistema econômico de que fazemos parte, não busca mais em si a satisfação. De celular na mão, o indígena envolvido nas tramas de um ter, ainda que esse ter tenha sido historicamente reduzido, tanto no passado como hoje, às ninharias que sobram do banquete dos senhores, nossos indígenas buscam a satisfação não fora de si, que nada tem de entóicero, e em tudo se revela uma entfrendo. Por isso, o equilíbrio vivo entre nós não encontra abrigo. A justiça permanece para parte significativa da população uma essência estranha, posta no mais além, e para muitos, impostura, perfídia, ingratidão, etc., que executa a sentença à maneira de um acaso irrefletido, como um nexo irracional e como uma ação ou omissão destituída de consciência. Repetindo Hegel. A punição ou pena, enquanto instrumento da justiça humana, não alcança os senhores, para os quais a aplicação da pena ou da punição pode ser indefinidamente postergada e ou mesmo anulada, enquanto para os outros, longe de reconduzir ao universal, antes os desvia e os distancia ainda mais da reintegração, ou melhor, da integração ao todo social a que nunca tiveram direito. Ah, quanta falta faz ser parte de um povo. A propósito, parte, pensando com Hegel, a partir de uma metafísica de base não material, não significa um pedaço, um fragmento, mas uma figura que se manifesta no momento do todo. Daí a necessidade de pensar, ora dando a fluidez dos verbos a substantivos, ora substantivando os verbos. Pois se tudo é relação e relação de relação, se algo vem à existência, necessariamente vem na impermanência, na evanescência e no fluxo do devir. A única constante é o movimento, cujo fim, a liberdade, não permite predizer, predeterminar. E como toda particularidade do múltiplo encontra-se em conexão com as outras e o todo, o sentido antigo da relação causa e efeito se reconfigura e agora se diz: para cada efeito concorrem uma multiplicidade de causas ou determinidades. Por conseguinte, qualquer esforço de pensar a realidade política brasileira terá de levar em conta o emaranhado de relações, de conexões historicamente vividas e atualmente presentes numa teia de relações causais que temos construído no afã de transformar esse imenso território numa unidade estatal, numa federação de estados, numa nação que se compreenda a partir de uma identidade capaz de prover o reconhecimento que opere a metamorfose da população em povo. Talvez não devamos insistir na pergunta: o que é a identidade nacional? Ou, o que é o mesmo, que se quer dizer quando se diz brasileiro ou brasileira? Bom, para começo de conversa, brasileiro ou brasileira não é designativo de nacionalidade. Fomos adjetivados assim pejorativamente e aceitamos. Mas, lembrando novamente Hegel, se a linguagem é o mais verdadeiro, isso já não estaria revelando a carência de amor próprio, a pertença a uma nacionalidade em nós? Bem, não descura, evidentemente, a presença do ecletismo na formação do nosso pensar e agir, tão arraigado em nós que quase sempre tendemos à cordialidade abstrata e aparente, o que, somado à lei do gesto, nos faz desconfiar um dos outros de modo tão amplo e profundo que até agora não fomos capazes nem de fundar um partido político. Nossas legendas políticas
não representam a unidade orgânica de pessoas comprometidas com um projeto de sociedade. Formamos agremiações políticas cujo único fim é o poder de governo, mesmo que para isso se abdique da ética, como só ia acontecer explicitamente nas legendas de aluguel ou nas formações de partidos nanicos por politiqueiros oportunistas de um país com quase 40 agremiações que pretensamente se apresentam como partidos políticos. No Brasil, a paciência do conceito tem de ser mais exigente. Ou será que é o Brasil que exige demais da paciência do conceito? Na época em que a princesa fez a, entre aspas, abolição da escravidão no Brasil, o presidente da América do Norte disse: "O que na América se conquistou com sangue, no Brasil se faz com flores." Isso numa alusão às flores que a princesa recebeu ao assinar a Lei Áurea. Não sabia ele que aquelas flores eram apenas para cobrir as correntes da dominação, correntes bem preservadas até hoje e ampliadas aos imigrantes do Sul e do Sudeste, aos descendentes nordestinos das miscigenações, aos subsumidos do Centro-Oeste e do Norte do país. Paciência. A filosofia do direito de Hegel termina com uma reflexão sobre a filosofia da história. Permita-me revisitar apenas uma passagem das lições de filosofia da história universal de Hegel. Na introdução especial, pode-se ler, cito: "Desde o momento em que os povos são espíritos com uma forma particular, sua maneira de ser é uma determinação espiritual, mas corresponde, por outra parte, ao modo de ser da natureza. O que é em si mesmo existe de modo natural. Assim, a criança é homem em si, e sendo criança, é homem natural, que só possui as disposições para ser em si e para si mesmo. Homem livre." Fim de citação. Creio que podemos extrapolar em analogia e pensar o Brasil como essa criança, que é em si estado ético ou estado de direito, mas que somente será em si e para si quando cultivar-se a si mesmo nas consciências dos seus cidadãos e cidadãs. Quando abolir em seu interior o estado de natureza hobbesiano que transforma os noticiários televisivos em relatos sensacionalistas de crimes e mortes violentas. Como costuma dizer a minha mãe, haja paciência. E, infelizmente para nós, o tempo da história não tem horas nem dias, mas anos e séculos. Assim, para que possamos apreender adequadamente o nosso tempo, o nosso hoje, devemos lembrar que cada grupo humano, cada ser humano, vive conforme um padrão que é, ao mesmo tempo, imediato e remoto, visível e invisível. E uma das mais importantes verificações que se podem fazer quanto ao presente do homem é a de quanto de passado ou de futuro está contido nesse presente. Fim de citação. Como filósofo, o futuro não é objeto de nosso pensar, pois, como nos disse Hegel, o filósofo não faz profecias. Portanto, temos de viver no presente, o passado que vive em nós, e agir de tal modo que o futuro seja a realização dos nossos anelos mais elevados. Que possamos estar cientes de que, cito Hegel novamente, os sentimentos de amistosa convivência, de amor, etc., implicam um gênero de consciência que já não é simplesmente a consciência do sujeito singular. Assim, quando amamos a alguém, temos consciência de nós mesmos no outro. Ou, como disse Goethe, temos o coração dilatado. O amor é uma dilatação do eu. Fim de citação. Concluo citando mais uma vez o autor que há pouco citei, o Lewis Mumford, em seu livro A Conduta da Vida.
Abre aspas. A época em que vivemos ameaça-nos com uma catástrofe de âmbito mundial, mas ao mesmo tempo traz-nos esperanças inconcebidas e promessas sem precedentes. Provavelmente nunca antes os povos do mundo estiveram tão perto de perder a própria essência da humanidade. Pois, de que servem as energias cósmicas se estiverem nas mãos de homens desorientados e desmoralizados? Todavia, a própria ameaça de desintegração geral aumentou as possibilidades de uma melhoria rápida e radical da condição do homem. Os sonhos mais arrojados do passado tornaram-se agora necessidades práticas imediatas. Uma cooperação mundial entre os povos, uma distribuição mais justa de todos os bens necessários à existência, a utilização do conhecimento e da energia ao serviço da vida e o uso da própria vida para levar o espírito humano até as regiões onde os valores e os desígnios humanos ainda não puderam penetrar. Se acordarmos a tempo de vencer os automatismos e impulsos irracionais que atualmente arrastam as nações para a destruição, poderemos criar uma comunidade universal, pois as nuvens que agora atravessam o nosso caminho indicam a altura a que teremos de subir. Fecho aspas, fim de citação. Comecemos então a construir esse futuro. Façamos o esforço de pensar com Hegel, de suprassumir a base material na base relacional de uma metafísica que nos permita um outro pensar. Um pensar capaz de nos tirar de onde pudemos chegar com o pensamento que nos conduziu até aqui. Obrigado.